eu passei boa parte da minha vida pesquisando a história de Araponga, a história dos puris, e chegou um determinado ponto, nós percebemos que a história foi chegando mais próximo da gente. Coisa de 80 anos atrás, tinham puris aldeados perdidos por aí. Então nós vimos que essa cultura ela está presente, ela estava precisando ser só praticada. Então os indígenas, os puris ainda existem, e são vários, alguns reconhecidos, outros no anonimato, mas o fato é que a presença indígena puri é marcante e viva. Tanto que hoje nós vivemos essa cultura, não o resgate, nós praticamos e honramos a nossa ancestralidade puri. Meu nome é José Ricardo Vitória, conhecido como Zé Ricardo, sou nascido no meio da Serra do Brigadeiro, mais precisamente no lugar chamado Serrinha, na região de São Domingos. Tenho 39 anos e nasci de parteira. Eu acho importante falar isso, que as parteiras, inclusive as que me acolheram quando eu nasci, também são descendentes de puris. Então tenho uma certa descendência com o povo puri, que faz parte da história, né? Faz parte de toda uma história. Meu nome é Simval Lima e sou nascido em 16 de janeiro de 35. Eu tenho 90 anos. Araponga, quando foi fundado, em 1781. E de sorteiro, eu morei pouco aqui em Araponga. Por isso que eu não tenho grandes conhecimentos aqui. Sou Maria Rosânia Lopes Duarte. Sou nativa aqui do município de Araponga, descendente dos índios puris. Sou agricultora familiar agroecológica, me formei em pedagogia e educação do campo pela UFV e também sou mestre em sociedade, ambiente e território. E sou a coordenadora da EFA Puris e estou aqui no processo desde sua implantação, que é denominado de EFA Puris, em homenagem aos indígenas, que somos nós, na verdade, né, povo esse que tentou ser invisibilizado diante de muitos ditados, né, que a gente não existia, e na verdade a gente está aqui. Nós construímos essa escola, né, para mostrar, né, que o nosso povo existe, que tem hábitos e costumes diferentes, né, de vivência. Então a gente permanece aqui e a cada dia aparece mais, né, a nossa história. Meu nome, quando pergunta meu nome, como dizer que tem 3, sabe? Porque meu nome, eu sou batizado como Nerton, mas minha mãe mesmo que me colocou esse nome. Me colocou no apelido de Nenê, mas o escrivão me escreveu Nilton. Meu nome é Nilton Teotônio Lopes. Eu sou nascido em 16 de maio de 1950. Então, mas na verdade foi registrado como 16 de junho. Tem 30, no registro tem 30 dias a menos. Mas sou nascido ali na comunidade da Poiadanta, onde resido até hoje. Onde minha avó morou ali, minha mãe. Então, e ali estou até hoje, criei meus filhos tudo ali na Poiadanta. Sou nato daqui, eu amo essa terra. Meu nome é Jurandir dos Santos Assis, sou filho de Maria Madalena dos Santos Assis e de Eugênio Lopes de Assis. Essas pessoas, vamos falar assim, eu quero primeiro começar essa gravação agradecendo a Deus por ter algumas conquistas dentro desse trabalho todo até hoje, mas quero agradecer primeiro aqui, em nome dessa pessoa que não está aqui, que é onde que trouxe toda essa história, a princípio que a minha família veio carregando, mas eu carregava ela só como uma dança, como se fosse a cultura só dos caboclos. Então eu quero aqui ressaltar essa pessoa que foi muito importante comigo na minha caminhada até hoje, que é o Caraimirim Antônio Carlos, que hoje é pajé lá em São Paulo, na tribo Guarani lá. Então eu falo do meu saudoso pai, aonde que trouxe essa dança, onde que trouxe algumas palavras e aonde do que trouxe bastante coisa dentro dessa cultura, dentro da minha família, dos nossos antepassados, dentro da família, falando sobre a cultura dos caboclos, que para nós antigamente só usava ela como se fosse só como uma dança festiva. E na verdade não era essa a coisa mais profunda do que a gente se imagina. Aí ficou sendo chamado Arraiados Arrepiados de 1781 até 1938. Então, depois de 1938, mudou o nome para Araponga. Mudou o nome para Araponga por causa dos pássaros, que tem muito aqui, Araponga. E dos arrepiados, era a região de lá do estouro mesmo. Araponga, na sua história, na sua essência, a gente já tinha um nome aqui de Arrepiados, Descoberto dos Arrepiados, São Miguel e Almas dos Arrepiados e depois Araponga. E dentro desse contexto dessa história, Araponga teve muito sofrimento de muitas coisas, foi uma cidade no passado, como que se chamava, Arraial, Freguesia dos Arrepiados, que já tinha um povoado e que aqui existia antes desses nomes todos, o povo puri, que aqui existia e que aqui eu faço parte desse antepassado e dessa ancestralidade desse nosso povo. E como que eu posso começar com vocês? É falando da história desse povo que muitas das vezes perdeu a sua família por doenças. Isso é uma coisa que fazia parte da vida. Mas a partir do momento que aqui foram começando a chegar os outros povos aqui, já a partir de 1693,
Isso é em documentos. E a gente já tem relatos hoje de 1680, antes de 1693, de que aqui já estavam pessoas vindo aqui já à procura de ouro e já à procura dessa coisa toda para prejudicar a questão da cultura puri. De modo geral, o que a gente sabe da cultura puri é o que vem sendo resgatado, é o que já foi escrito por alguns historiadores na época que os colonizadores começaram a vir aqui, e hoje com os trabalhos acadêmicos que vêm resgatando todo esse processo. Então, o que a gente sabe com um pouco de certeza é que os índios puris eles ocupavam toda a região que pega parte do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, principalmente essa região perto da Serra da Mantiqueira, e se estende para cá. Araponga carrega essa cultura puri muito forte, porque muitos dos puris eram nômades e seminômades, né? Os índios puris de Araponga, por exemplo, vieram muitos fugidos para cá, encostando cada vez mais nas serras, afastando-se dos colonizadores que até então depois chegaram aqui e acabaram de expulsar, acabaram de dizimar eles, vão falar assim, né? O nome Arrepiado da Serra foi o nome dado pelos portugueses, né? Os invasores, vou dizer assim, aqui de Araponga chegaram aqui. Tem duas versões. Uns dizem que é porque, na verdade, aqui onde é a cidade, o povo arrepiou, quer dizer, resistiu. E eles mataram os índios tudo aqui, né, onde é a cidade, a tribo que estava aqui, quer dizer, aquela aldeia, melhor assim dizer, a aldeia que estava aqui, eles mataram tudo. E deram nome de Arrepiado, uns falam que é por causa da braveza que eles enfrentaram para não deixar eles entrar. Outros falam que é por causa das penas, que é das tangas que tinham, que arrepiavam parecido com galinha pelúcia. Então, para mim, tem duas versões, não sei qual das duas é, mas essa é a versão, que eles deram o nome de puri. Na verdade, isso que não é puri, é puqui. Mas como os portugueses não sabiam falar o puqui, falavam puri. Puri não ficou com puri, dado pelos portugueses, mas na verdade a tribo era os puquis. A nossa descendência, né, habitava desde Araponga, mas o sudeste do nosso país todo. Mas em Araponga, a minha descendência vem do povo puri, que vivia nas matas, comia, né, coletava sementes, frutos, pescava, construía suas residências, né, às vezes em ocas de pedra, e depois, né, com o passar dos anos, começaram a construir também com folha de indaiá, e vivia aqui, e também foi chamado, né, de arrepiado. Contam, né, que era porque ventava muito, e as penas, né, eles cobriam o corpo, ficava arrepiado. Há outros que dizem que pode ser pelos cabelos arrepiados. Até onde eu sei, diz que era muito frio. E como o nosso povo era nômade, na época do calor, vinha para Araponga e no frio ia para Muriaé. Então o pessoal fazia muito esse trajeto. E era uma forma de proteção mesmo por não ter agasalhos. Então fazia esse caminho de ida e de volta. Quando esquentava demais, vinha para cá que estava mais fresco. Quando esfriava, ia para lá. De acordo com os estudos, era mais ou menos o que é e está sendo hoje, né? Um clima frio, úmido, de Mata Atlântica, mas que a gente sabe que as temperaturas antigamente aqui caía muito mais do que cai hoje. Se hoje Araponga no inverno chega aí aos 7 graus, tem registros que aqui já chegou a 0 graus. Então, realmente era uma temperatura bem fria, um clima bem frio. Aqui antigamente, quando começou o processo de expansão das bandeiras, como era uma região muito fria, toda essa vasta região de Viçosa, próxima a Cataguases, abaixo de Muriaé, era conhecido como região da Serra dos Arrepiados, por causa do frio, e a gente tem a clareza de que esse nome veio por causa do nosso passado, do nosso povo puri que moravam aqui. Então esse nome Serra dos Arrepiados era Serra dos Índios Arrepiados. Agora aqui caía muito gelo na praça. Hoje a gente não vê gelo mais, nem em Beira-Rio, né? Muito frio, muito frio. E aí eu ainda lembro aqui, muito frio, caindo geada. Mas na época, por isso que eles falam que o caso do frio, as penas enrugavam, né? Porque aqui era muito frio, ventava muito, era muito frio aqui. Era pura mata, né? Pois é, tem toda essa história. Todo lugar que você anda aqui no município, na região, aqui não é muito grande. Aqui tem uma parte lá do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, lá de Teixeiras para cá, Guaraciaba, ali, Raul Soares, ali, tudo para cá. Caratinga, tudo era puri. A região era muito grande no nosso território, Rio Branco, acho que até Juiz de Fora, me parece que ia, mas tem um pouco que subiu ali para a Serra de Barbacena, fugindo, né? Na verdade, Arrepiados da Serra não é Arrepiados da Serra, é Arrepiados, porque isso aí, de acordo com os livros de história que conta a história
de Araponga, Araponga, eles chamavam os indígenas que moravam aqui de uma forma até pejorativa, porque por aqui ventar muito, até inclusive hoje está ventando, por aqui ventar muito, a pele deles sempre ficavam arrepiadas. Outra história conta que é por causa que a roupagem deles ficava arrepiada. Outras que quando molhava o cabelo, ele quando saía da água ficava arrepiado. Mas então é sempre uma forma de falar da condição daquele povo, mas de maneira meio que tirando um sarro, um negócio assim, só que foi ficando. Só lembrando que esse nome Arrepiados é o nome que os colonizadores deram. Em momento nenhum, esse é um nome aceito ou colocado pelos indígenas. Da mesma forma que índio é uma denominação colocada pelos colonizadores, Arrepiados é o nome que os colonizadores que aqui chegaram, os bandeirantes, colocaram nos nossos povos indígenas. Aí, na verdade, é que depois, por eles chamar esse povo de Arrepiados, aí veio Alma dos Arrepiados, o nome do lugar, São Miguel dos Arrepiados, para depois ser Araponga. E até por isso que nosso padroeiro é São Miguel. Então eu falo isso e eu começando a história, eu quero comentar com vocês que essa história começou muito com meu pai. Eu falo do meu saudoso pai com orgulho, porque nós numa terra de chão batido, dentro da minha casa, onde que nós acendíamos um fogo lá na cozinha, ele acendia, a gente pegava um sabuco, pegava uns paus de lenha, e lá ele começava a contar a história dos puris, das danças, do que os antepassados aqui faziam. E isso para mim eu questionava, e quando eu pergunto assim, que sempre que a gente quando questiona, a gente paga caro pelo que a gente está questionando, ou que a gente está perguntando. E eu, como sempre curioso, eu nunca aceitei, parece que desde a minha infância, essa dor, essa coisa, até pelo nome dessa cidade nossa que trouxe até ter o último nome, que é de Araponga, que é o de São Miguel e Almas dos Arrepiados. E nessa data começou aí, eu comecei a questionar, mas por que Almas dos Arrepiados? Porque o que isso tinha a ver tal, e Arrepiados, quem era Arrepiados? E aí, enquanto nós só dançava, pulava nas festas religiosas, nos carnavais que pulava, a gente ficava na cultura, simplesmente fazendo a alegria da cidade. Mas na realidade o contexto dessa história era muito mais profunda, porque isso aí trazia, já por volta aqui de 1693, já o sofrimento desse povo. E a partir daí para frente, teve aqui já um homem aqui, que aqui Araponga já foi consagrado, quem quiser pegar esse livro, pega o APM, o Arquivo Público Mineiro, onde que o governador Dom José Rodrigo de Menezes, em 1780, ficou aqui de agosto a 1º de agosto do outro ano, isso aí vocês podem procurar nos relatos, aonde que ele ficou aqui distribuindo Sés Marias de Terra, que saiu da capitania na época aqui de Ponte Nova para vir para aqui. Então a partir daí já começou a me chamar a atenção, que eu comecei a ler mais, entender mais sobre a questão do povo puri. E aí vai juntando as histórias, vai juntando esse sofrimento, vai juntando, mas a partir daí para frente eu quero colocar para vocês da história para vocês entenderem o que Araponga já passou aqui nessa região nossa e o que o povo puri dessa região nossa, e não só daqui, como o povo puri, ele pega da Ordem do Espírito Santo, pega Minas Gerais e pega o Rio de Janeiro, então nós éramos uma nação do povo puri. Nós não tínhamos uma aldeia específica, era um povo nômades. E esse povo percorria e se dividiam em tribos, né? O máximo que eles tinham era de 40 pessoas, 50 pessoas, e cada um tinha o seu cacique. Os seus pajés ficavam nas montanhas, e assim por diante, ali, se eles precisavam de fazer suas festas. No dia das festas, sim, porque, portanto, eu tenho cachimbos, eu tenho algumas peças de barro que tá lá em casa, lá, que eu fui encontrado, isso foi há muito tempo atrás, já tá comigo lá, alguns desses vestíveis, desses artefatos, estão comigo lá em casa, e isso foi juntando dentro da história para chegar nesse ponto do que a gente enxerga para esse povo do nosso antepassado, que é o povo puri. Então, juntando, quando pega essa história de Minas, Rio e Espírito Santo, hoje a gente enxerga que esse povo hoje está se declarando, aonde que hoje as pessoas se afirmam ser puri. Eu não quero comentar com vocês que eu quero olhar pelo cabelo, que eu acho que eu sou branco demais, talvez para me falar que eu sou puri, ou talvez eu sou negro demais para falar que eu sou puri. Eu não estou falando de cor, eu não estou falando dessa questão estereótica, eu estou falando do sangue que corre na veia dos meus antepassados, que eu tenho dois lados puris, um lado da minha mãe materna, que é a Madalena, que é a questão da mãe dela, da mãe do pai dela, que é meu avô, que é o lado puri. E do outro lado da minha avó materna, que é da dona Paulina, que é a dona que começa a minha família da minha bisavó, que é a Emília, que era uma índia que veio aprender a conversar em casa, essas coisas tudo, porque casou e ela é uma mãe de 7 filhas, e todas filhas mulheres, você entendeu? E aonde que a minha avó Filomena também é puri, então
nesse sentido, não só porque eu acho que mesmo se eu não fosse Puri, eu me identificava com a luta desse povo e com o antepassado deles. É um pouco dessa daí que tem, comentando para vocês dessa história desse povo Puri da nossa região aqui. Mas o processo de invasão dos europeus, de modo geral, vamos falar dos bandeirantes, porque durante muito tempo nas escolas a gente sempre estudou os bandeirantes como nossos heróis, aqueles que desbravaram, mas o que na verdade os bandeirantes, principalmente os primeiros bandeirantes, eles chegavam e iam ocupando as terras, não importava quem estava ali, ia desmatando tudo, isso, tipo assim, é o processo de colonização como era feito, só que eles não tinham nenhum pudor em matar as outras pessoas. Tem o mandamento, né, não matar, o mandamento que eles mesmos pregavam de não matar, mas eles não consideravam os indígenas e os negros escravizados como gente. Tinha todo esse processo de ir tomando a terra. E durante muito tempo, todos os grandes fazendeiros de Araponga, sem exceção, eles cresceram dentro dessa tradição. Se algum indígena tivesse numa terra que eles quisessem dominar, eles simplesmente matava eles, expulsava ele dali. Muitos dos nossos indígenas, a gente não pode esquecer que morreu foi de doença, mas doença trazida pelos colonizadores, e era um povo livre, que não estava acostumado com um trabalho tão pesado assim. Inclusive, isso, gente, é engraçado, como que você coloca hoje o indígena e o escravizado como vagabundo, sendo que foi eles que construíram tudo. E outra, vamos falar especificamente dos povos indígenas, dos povos puris, eram povos livres, eles não tinham essa cultura, essa obrigação de trabalho forçado, trabalho pesado, aquele trabalho pesado que o português se recusava, o português preguiçoso, o colonizador preguiçoso, que não queria fazer o trabalho, escravizava o outro para fazer. E até hoje essa história continua sendo repetida da mesma forma. Aquela pessoa que não quer fazer um trabalho, ela quer que uma pessoa se submeta por um salário ridículo, e a pessoa que não quer se submeter a esse salário, porque eu não quero fazer, eu não vou trabalhar, mas fulano que tem que se submeter e trabalhar para mim pelo preço que eu quiser. E que se você não fizer, você é vagabundo. E assim foram com os puris também.